Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série eu estou falando do processo criativo de cada um dos meus livros. Hoje vamos falar sobre Mágica para Cegos. Mágica para Cegos é uma edição da Saraiva do ano de 2011. As ilustrações são de Osmar Sanches. Ela reúne 8 contos, 4 histórias vistas de 2 pontos diferentes. Em um livro de contos é interessante observar o que reúne várias histórias em um volume. Neste caso de Mágica para Cegos, é essa questão da visão, mesmo que num sentido figurado. O conto que dá título ao livro, Mágica para Cegos, conta a história de uma cidade em que todos são cegos. Todos precisam desenvolver os outros sentidos para superar esta falta. Então, é narrado o dia a dia dessa gente, né? Uma cidade onde todos eram cegos, inclusive os bichos, os gatos, os galos, e enfim. No cotidiano, acontecem coisas que eles não conseguem explicar, sumiços, né? E é esse pequeno ponto que vai nos dar a possibilidade de escrever o contraconto, que se chama A Ratoeira. Era uma vez uma cidade que talvez nem tenha existido, mas posso imaginá-la, seja como for, porque sou como sou. Era uma cidade de cegos. Poderia descrevê-la com a ponta dos dedos, mas seus ouvidos não me compreenderiam. De vê-la houve apenas um homem que poderia pintar-lhe um perfeito quadro, mas ele se foi e escondeu o rastro. Direi da cidade que suas ruas e praças eram conhecidas pelos habitantes como a palma de suas mãos, embora jamais as tivessem visto, nem as palmas, nem as ruas e praças. Percebem que aqui já joguei o personagem futuro lá para o segundo conto. Não deixou rastro porque lá no segundo conto, no contraconto, nós vamos explicar o que houve. Nesta cidade, um dia, surge um mágico ilusionista, que é uma atividade que necessita mais da visão do que essa, mas lá nesta cidade, o ilusionista era tão bom que ele era capaz de fazer com que os cegos enxergassem as maravilhas que ele fazia. É com imaginação que um dos personagens vai resolver a questão toda lá no outro conto. Como a temática é essa, né, das diversas cegueiras, nós temos aqui sobre a minha inexistência um conto que fala de um sujeito aparentemente louco que é colocado sempre pela família ali numa praça a tomar sol, e ele sempre faz um movimento como quem está caindo das nuvens, né? Como um paraquedista antes de abrir o paraquedas. E quando alguém conversa com ele, ele diz: não, eu estou caindo na verdade. Tudo que acontece à minha volta é mera ilusão. Eu enxergo, mas não é isso que está acontecendo. Porque eu fui atirado de um prédio e só vou bater no fundo, no chão e morrer quando me arrepender daquilo que fiz de errado. É o tempo que me é dado para o arrependimento. No contraconto dessa história, que se chama O Distrato, é a história de um desses facínoras, né, que são contratados para
executar crimes. E o cara é contratado para matar alguém e tem relação com o primeiro conto. Vamos ler para saber como é isso, né? No conto Sinal Aberto, eu já me baseei num personagem desses de rua aí, de Passos, né? Temos por aqui um rapaz que se imagina o tempo todo jogando futebol, né? E eu, percebendo aquilo, me coloquei no lugar, né? É algo que o escritor tem que fazer sempre, né? Ter a compaixão, sofrer junto, ter a empatia, se colocar no lugar do outro, para tentar compreender esse mundo, né, interno, interior. O que acontece com a pessoa que joga futebol o tempo todo, um futebol imaginário? Então, no conto Sinal Aberto, o sujeito conta sobre um lance esquisito que aconteceu numa partida, em que ele foi atropelado por um Fusca, quando ele se preparava para marcar um gol. Bom, para saber o outro lado, é preciso ler o contraconto. Notícia urgente. Que ele é um desses radialistas que vai contar sobre um acidente estranho, né, acontecido na cidade, num dia de pouco movimento, né, e a gente vai entender o que aconteceu de fato. Um conto vai esclarecendo o outro, ou vai obscurecendo, tanto faz. Quando eu morava em um determinado ponto aqui de Passos, conhecido como Segunda Chapada, eu saía para ir à escola, descia ali e perto do colégio estadual tinha um sujeito que tinha um caminhão e ele recolhia ossos. E aquele caminhão fedia, mas fedia, pensa numa coisa que fedia. E a gente evitava aquele ponto da rua ali, da rua 3 de Maio, exatamente porque quando via esse caminhão fedido, a gente já atravessava, cortava o caminho. E ele me inspirou, né, para um conto, Vida de Mula, em que eu vou contar exatamente um desentendimento que existe entre um sujeito que vai trabalhar para um traficante de drogas, o bicho doido, e nós vamos ter aqui esse conto desse rapaz que se encrencou com o crime. Como é que nós vamos entender direitinho o que aconteceu depois? É no contraconto, que vai nos dizer destinos cruzados. Destinos cruzados se baseia também em outro personagem de rua aqui de Passos. Um sujeito que se imaginava um veículo, um caminhão. Ele possui um caminhão invisível, ele é um caminhoneiro. E ele deram, inclusive, uma dessas buzinas muito barulhentas para ele, e ele fazia todos os movimentos. E esse conto é baseado naquilo que eu imaginava que pudesse acontecer na vida dele. Parece que ele até morreu num acidente de trânsito. Aqui em Passos, Minas Gerais, eu participo como voluntário de uma ONG que cuida de cegos, a Reviver. A Reviver tem, entre as atividades dela, tinha, né, porque a pandemia nos afastou já estamos indo para o 2º ano de inatividade, porque eles têm uma coisa sobre os cegos, eles gostam de ficar muito perto para se localizarem, conversar, enfim. E não podem, né, com essa pandemia. Mas, quando havia atividade, teve um ano que eu fiz leitura com eles, né? Li Stanislau Ponte Preta, um pouco divertido. Depois eu escolhi As Mil e Uma Noites, que muita gente não conhece, ouviu dizer, mas nunca
sabe quais são as histórias que compõem esse livro, o que são as 1001 Noites. Mas acabei que fiz a leitura junto com eles de Mágica para Cegos. E a reação assim mais comum que me veio por uma dessas pessoas de quem eu aprendi a gostar muito, né? A Marlene. A Marlene é uma grande leitora antes de ficar cega. E certa ocasião ela escreveu uma rádio dizendo daquilo, do valor da associação para ela. Ela dizia o seguinte, que um dos maiores prazeres da vida dela era ler. Ela lia muito, 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 muito. Mas foi perdendo a visão e foi perdendo este prazer. Ela foi sendo tirado dela. E ela narrou isso numa carta. Depois diz que uma coisa muito boa que ela conseguiu entrando na Associação dos Cegos foi exatamente isso: poder ouvir com seus companheiros histórias, né? Histórias das pessoas e livros que voluntários iam lá ler para eles. A Marlene então um dia me disse: escuta, você teve contato com cegos, você conversou com cegos para escrever esse livro, como é que você pôde? Porque às vezes eu me sinto no lugar do personagem. E nós conversamos um bocado aí sobre essa questão, né? Como é o papel do escritor de tentar se colocar no lugar do outro. Outro leitor que tem lá na Reviver é um rapaz assim que é cego de nascença, o Edmarzinho. O Edmarzinho aprendeu braille com a professora Aleides, né? Uma grande voluntária também lá da Reviver, e é um espetáculo que ele consegue ler de velocidade. Às vezes você está conversando com ele, ele está passando a mão ali e lendo ao mesmo tempo. É impressionante. Nós, em uma das flipaços, nós levamos Edmarzinho para fazer leitura de um poema, e ele leu um poema muito grande assim da Cecília Meirelles, deixou todo mundo impressionado. E um certo dia ele deu um depoimento sobre a leitura, o quanto a leitura é transformadora, importante para ele. Percebam, cego de nascença. E ele diz que lendo ele consegue sair do lugar onde que está sem pagar passagem, viaja para outros países sem sentir fome, se enfia em guerras sem se ferir. Eu fiquei encabulado com esse depoimento pelo seguinte: ô Edmarzinho, como é que você pode imaginar, criar imagens, se você não enxerga? Como é que você sonha? Como é que você lê um livro e imagina sem imagem? E ele me explicou que usa os outros sentidos. Então ele sonha com os sons e o tato. E eu fiquei assim absolutamente impressionado. Foi interessante aprender com o Edmarzinho essas coisas, né? Veja bem. E a verdade é essa. Eu escrevi Mágica para Cegos. O livro que eu escrevi vem me ensinando sobre aquilo que foi escrito. Se você curtiu, deixa um joinha aí pra gente, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a próxima.